Nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada para uma meditação, já aqui na gloriosa e santa Palavra de Deus. Vamos ler um versículo apenas do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9 e 23. Veja bem que esta frase desse versículo começa dizendo: o nome mais doce, mais amado, foi muito odiado, mas hoje nós estamos aqui para glorificá-lo, é o nome de Jesus. Então diz assim o versículo: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quantos podem dizer amém? Amém. Então eu quero meditar com os irmãos num tema bastante sugestivo, que são atitudes para ser um discípulo de Jesus. Estamos conversando aí nesse mês que se iniciou sobre o discipulado. Então, a cada dia, a cada mês, dá uma ênfase sobre um dos propósitos da nossa igreja. Os propósitos que nós temos da evangelização foram bem frisados no mês passado, e agora discipulado, depois vem comunhão, adoração, vem também a parte do serviço ou ministério. Estaremos dedicando um tempo muito especial cada mês para nós lembrarmos dos propósitos que nós estamos apresentando ao Senhor nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nas nossas celebrações. Então, quais atitudes eu tenho que tomar para ser um discípulo de Jesus? O que eu devo fazer? O que eu devo praticar para que eu seja um discípulo de Jesus? Normalmente, nós entendemos que quem quer seguir a Jesus, levanta a mão e fala, eu quero. Mas não é isso, não é somente isso, não basta levantar a mão e dizer, eu quero, não basta ter uma vida, quem sabe, moral, ajustada, não basta usar jargões e ter jeito de crente. Isso aí não é também uma definição para ser um discípulo de Jesus. Então, não basta ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha. Isso tudo são coisas ordinárias ou coisas bastante previsíveis. Nós temos que fazer isso no nosso dia a dia, devemos fazer isso no dia a dia. São coisas bastante ordinárias, mas ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus, é algo sobrenatural, é extraordinário. Mateus capítulo 5, versículos 46 e 47, diz para nós que isso é uma coisa extraordinária. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, quantos amam aqueles que te amam? Pode dizer amém? Parece que foi até meio fraco, né? Parece que as pessoas não estão. Você ama quem te ama? Amém. Isso é normal. Então Jesus falando, portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos, quer dizer, aqueles que são a ralé da sociedade, eles também fazem isso. Agora o 47, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Então, não basta cumprimentar somente os crentes, não, e nós nem fazemos isso, porque isso é algo totalmente fora da normalidade de uma igreja séria, uma igreja que tem a finalidade de termos irmãos e cada vez mais abraçarmos uns aos outros, amar aquele que nos ama e amar a quem não nos ama também. Então, eu vou nomear aqui algumas características de atitudes que nós precisamos tomar. Primeira atitude,
para ser um discípulo de Jesus, precisa escolher livremente, ultimamente, eu tenho ido à feira pública, né? Um negócio que eu não gosto de fazer muito, mas aí a Mirinha fica com outras coisas e tal, e eu tenho que chegar lá e escolher, porque se eu levar um tomate podre, né, uma cebola podre, né, para casa, estragada, não vai ficar bom. Então, eu tenho que escolher aquilo que eu vou levar para casa. Então, essa escolha é livre, eu que faço. Ou senão tem vezes que eu sou mais prático, já tem alguns donos de banca que já me conhecem, eu falo, ó, separa para mim isso aqui que eu vou ali e já volto. Aí quando eu vou já está tudo certinho ali, separado, mas o certo é você escolher. E nós queremos ser discípulos de Jesus, seguir a Jesus. Ele não está colocando nenhum cabresto na nossa cabeça e falando, você tem que ser meu discípulo, puxando na marra, não. Eu preciso escolher livremente. Isso é uma escolha livre nossa. Jesus dizia, se alguém quiser vir após mim ou me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui esse ser é onde nós entramos com esta palavra escolha. Então se eu quero levar aquele alimento, aquela verdura, aquele legume, eu vou levar, se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou levar. Então quem quer ser discípulo de Jesus, precisa escolher livremente. Esse ser aqui é uma conjunção subordinativa. Essa conjunção que está unindo ali, ela é subordinativa, mas é condicional. Então, se você tem muita gente boa de português aí me ouvindo, me vendo, né? Então, quem leu ou estudou um pouquinho, né, o mínimo, o básico de português, sabe que ser é uma conjunção subordinativa condicional. Eu tenho que querer livremente. Jesus nos deixa à vontade, sempre nos deixa à vontade, para exercermos o livre-arbítrio, que é um dos atributos da nossa alma, da alma do ser humano. Você está à vontade, eu estou à vontade para isso, para escolher livremente se eu quero ser discípulo de Jesus ou não. Vocês estão me entendendo e concordam comigo? Pode dizer amém? Para eu continuar. Agora Jesus deixa uma dica. Sempre Jesus deixa uma dica para nós. Não é isso, pastor Clarindo? Ele sempre deixa uma dica. Ele fala, olha, se você quiser me seguir, ser meu discípulo, então ele depois vai dar algumas outras orientações, mas deixa uma dica. Essa dica nós podemos encontrar em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Olha a dica, se você quer ser discípulo de Jesus. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva aonde? A perdição. E são muitos os que entram por ela. E o 14, mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando para uma plateia seleta, uma plateia que escolheu a porta estreita. Na porta estreita não é só tudo mil maravilhas, mas é a porta que Jesus está dando uma dica para nós. Você precisa decidir. Então você vai decidir na sua frente hoje. Imagine na sua mente que na sua frente tem uma porta larga e uma porta estreita, um caminho amplo e um caminho apertado. Quase que a maioria escolhe sempre a porta mais ampla,
que brasileiro já é meio folgado, né? Gosta de andar com maior facilidade, se locomover, porque na porta estreita você vai esbarrar em alguém, possivelmente alguém vai pisar no seu pé, e as pessoas muitas vezes não querem ser discípulos de Jesus, porque se alguém pisar no pé, pisar no calo, a Beth não é assim, mas eu sei que tem pessoa assim, se pisar no pé já leva uma pesada na canela logo, né? Porque não quer, você vai sentir o odor do outro que está perto de você, e muitas vezes não é aquele odor tão satisfatório assim, mas quando você entra por essa porta estreita, nós passamos por tudo isso. Então Jesus está dando uma dica: seguir a Jesus. Se vocês querem me seguir, então eu dou uma dica: vocês têm liberdade, tem a porta ampla, que você não vai nem sentir o cheiro do outro, não vai levar cotovelada, não vai ficar apertado, ninguém vai pisar no seu pé. Mas se você quiser entrar na porta estreita, que sou eu a porta estreita, quiser andar comigo, então escolha o caminho certo, a porta apertada. Agora, uma outra atitude: primeiro é escolher. Vamos falar bem forte: eu preciso escolher. Será que todo mundo entendeu? Pode repetir: eu preciso escolher. Mais uma vez. Eu preciso escolher. O coral tem que ter um som melhor para mim. Como é que é? Eu preciso escolher. Olha que lindo, né? E foi espontâneo, né? Não precisei forçar nada. Ele já fala: eu preciso escolher, né? Então, livremente, eu preciso escolher. Eu preciso escolher, é a primeira orientação de atitude para ser discípulo de Jesus. Segundo, eu preciso decidir. Você escolhe, mas depois você vai decidir. Eu dei o exemplo no início, que eu escolhi lá na banquinha o que eu ia levar, mas depois, principalmente mulher faz muito isso, né? Olha, moço, eu acho que eu não vou levar isso aí não, vou comprar, viu na outra banca que tinha melhor, vou naquela de lá, né? Então, muitas vezes você escolhe, mas você não leva, você decide fazer outra coisa. Então, Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, me seguir. Então, esse se é condicional. Agora temos também que decidir. Para seguir a Jesus, precisamos romper com algumas coisas, isto é, querer renunciar a algumas coisas para possuir a vida eterna. Rupturas emocionais, rupturas familiares, rupturas sociais, rupturas econômicas, rupturas espirituais. Então, quem quiser seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, precisa decidir abrir mão de algumas vantagens, de alguns valores, para tomar posse do reino de Deus. E ele disse numa parábola tremenda, essa parábola de Mateus capítulo 13, apenas o versículo 44, vamos ler, Mateus 13, 44, pode ler 13 e 44, o reino dos céus, Jesus falando, é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu o quê? Vendeu o quê? Tudo o que tinha e comprou aquele campo. O tesouro valia mais do que o campo. O homem queria tanto aquele tesouro que vendeu tudo e comprou o campo para ganhar o tesouro. A salvação você encontra de graça. Jesus morreu na cruz do Calvário, nós já foi cantado aqui, ele estava lá. A cruz agora está vazia. Então, ele foi pendurado, então a sua morte, e nós recebemos hoje a salvação de graça. Mas na pessoa de Jesus Cristo, nós encontramos o maior tesouro. Nós temos um hino 205 do nosso cenário,
da nossa harpa cristã, a graça de Deus revelada. Tem alguns cânticos que nós cantamos também, que eles intitulam como corinhos, né? Aquele que diz assim, Ele é tudo para mim. Eu acho que é Sol maior, né? Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Olha o tesouro, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo. Que coisa fantástica, maravilhosa. Para ser discípulo de Jesus precisa, em primeiro lugar, escolher livremente. Depois você precisa decidir. Esse homem estava andando lá no campo, num terreno, e ele encontrou um tesouro. Esse tesouro estava escondido, ele escondeu o tesouro ali e falou, agora o que eu vou fazer? Você pode encontrar o tesouro e não levar o tesouro. Talvez eu estou andando, eu eu carrego muito assim relógio mais, né? Tem pessoa que gosta de relógio, eu gosto também, mas o tempo não está para andar com relógio, até aliança de vez em quando, né? A gente escolhe uma mais barata, porque a coisa está difícil, viu, Luquinha, né? Aí você anda, você encontrou um tesouro, viu, João Paulo? Que prazer você estar aí com a sua esposa, sempre sorridente, alegre. Você encontrou o tesouro, esse tesouro é Jesus. Agora você leva o tesouro se você quiser, ou se você estiver bastante interessado. Esse tesouro é maravilhoso, o próprio nome dele é tesouro. Encontrou o tesouro, mas você tem que decidir se leva ou não esse tesouro. Esse homem vendeu tudo o que tinha e foi lá e comprou o campo por causa do tesouro. Isso quer dizer para nós o quê? Mas pastor, para levar Jesus, para eu ser um discípulo de Jesus, eu tenho que vender tudo que eu tenho? Não, são valores que têm que ser trocados, valores trocados. O valor para aquele homem daquele terreno era muito grande, mas o valor do tesouro era maior, que ele falou, eu vou vender tudo que eu tenho para adquirir esse tesouro. Há valores a serem trocados em nossa vida, que nós precisamos avaliar hoje, neste culto de ceia. O homem vendeu, ele renunciou tudo, porque ele queria o tesouro. A pessoa que quer os benefícios do reino de Deus, ele fará qualquer sacrifício necessário, seja a perda de amizades, bens, posição social, ou até mesmo a perda da própria vida, para ele adquirir esse tesouro. Você já achou Jesus, tudo bem, o tesouro você já achou, mas se você quer que ele seja realmente seu, há valores a serem trocados. Quais são os valores que nós temos que trocar? Hoje eu poderia enumerar alguns deles. Talvez seria uma leitura secular de alguns livros muito bons, mas que trazem ensinamentos distorcidos da palavra de Deus, como surgiu há um tempo atrás um livro, quem já leu aquele 50 tons de cinza, já leu, Juninho? Não? Não leu, graças a Deus, né? Então, é um livro popular que explodiu aí, né? E as pessoas fechavam a Bíblia, deixavam lá do lado da cabeceira e liam aquele livro. E outros tantos, eu estou falando um tipo, tem milhares de livros que não são bons para quem quer ser discípulo de Jesus. Não dá para andar com Jesus lendo coisas desse tipo, né? Então, nós devemos fazer algumas trocas importantes. Nós temos que pensar
que a leitura da Bíblia é importante, a oração é importante. Nós devemos trocar talvez um momento de lazer. Mas eu tenho que fazer isso, aquilo, então um momento de lazer, mas troque pelo menos um pedacinho daquele momento de lazer para orar, para fazer oração. Hoje, meia-noite, já foi anunciado aqui, nós teremos da meia-noite à 00:30, já da segunda-feira, não é? O dia da oração, que nós temos uma oração da meia-noite todos os dias. Hoje eu estarei lá, nós sempre estamos lá com o grupo, vai entrando, é online, você pode estar ali debaixo do cobertor, mas liga, né? E nós clamamos a Deus, e as necessidades são alcançadas na oração, mas nós trocamos o momento do sono pelo momento da oração, né? Então, isso aí são trocas que nós fazemos. Nós temos que decidir, mas nós temos também que sempre estar atentos à troca que fazemos. Precisamos conhecer quais são os benefícios de tomar a decisão de seguir a Jesus. Quem toma a decisão de querer seguir a Jesus precisa estar disposto a ter limitações. Nós não gostamos de limitações. Nós não gostamos. As pessoas, por isso, clamam muitas vezes por liberdade, e as maiores brigas, as maiores guerras que existem no mundo, geralmente são atrás de liberdade. E é uma liberdade que muitas vezes, depois que ele consegue, ele não sabe o que vai fazer com aquela liberdade. Mas nós precisamos entender que quem toma a decisão de seguir a Jesus, de ser discípulo de Jesus, precisa estar disposto a ter limitações. Marcos capítulo 9, versículos 43 até o 47, diz assim: e se a sua mão o induz a pecar, corte-a. Quem está entendendo pode dizer amém? Se a tua mão está te induzindo a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. 44. Pulou? Não tem na sua Bíblia aí, Joãozinho? Então vai para o 45. Achou. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É um versículo bastante duro, isso aí tem uma explicação ampla também, teológica sobre isso, mas o inferno é coisa onde está constantemente ardendo, né? É como se vê naquelas fogueiras de lixo. Isso aí é mais ou menos essa, nós podemos trazer uma explicação bastante teológica, embasada no que diz isso. O bicho não morre, está ali sempre queimando, sempre queimando. O 45 diz: e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. O 46, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Até aí essa leitura, Jesus traz aí uma explicação bastante, parece que enfática. Ele queria realmente trazer crise para a cabeça das pessoas. Então, ele estava dizendo: nós somos necessários para seguir a Jesus, tomar a decisão, escolher e tomar a decisão. Aí fala de mão, fala de pé e fala de olho, não é isso? Entenderam? Ele falou: olha, se você está com as duas mãos aí e está colocando a mão em alguma coisa que não é lícita, é melhor que corte a mão e entre somente com uma nos céus, do que ir para o inferno com as duas. Então está falando de mão. Mão é coisas que
apegam às outras coisas. Então, muitas vezes a pessoa pensa, não, mas eu não estou fazendo nada demais, mas a mão é aquilo que nós nos apropriamos e que não é da vontade de Deus. Aí Deus está dizendo para nós através da sua palavra, se você está se apropriando de algo que não é da vontade de Deus, então você não serve para ser discípulo de Jesus, para acompanhar Jesus, então corte-a. Muitas vezes a pessoa pensa que vai ficar mutilado aqui, não, você vai ficar mutilado na vida espiritual. Melhor entrar nos céus com uma das mãos só, do que entrar com as duas contaminadas. Os pés a mesma coisa e os olhos a mesma coisa. Seguir Jesus é um caminho sem volta, sem retorno. Ser discípulo de Jesus, por isso que nós estamos agora nessa série, enfatizando esse segundo propósito. Primeiro foi a evangelização, é gostoso ganhar alma para Jesus. Agora o segundo é o discipulado, é algo que você tem que dar o sangue realmente, tem que colar na pessoa, ficar junto, ir onde ele quiser, ou e onde ele não quiser também, você vai ali acompanhando. Na realidade, você tem que fazer como Jesus. Se coloque hoje na posição de Jesus. Jesus está dizendo, você está sendo meu representante fiel aí na terra. Então, o mundo, as pessoas estão olhando para nós, Eu ouvi um testemunho bonito que deu o Vini, que cantou aqui, Vini, né? O rapaz chegou e falou assim, olha, eu quero ser igual o Vini. Não foi isso, Alas? Eu quero ser igual o Vini, ele está dando um testemunho fantástico lá no trabalho dele. Então, ele falou, eu quero ser igual a ele. Quer ser igual ao Vini, é querer ser igual a Jesus. Querer ser igual ao Paulo é querer ser igual a Jesus. Isso é discipulado. É você, onde você estiver, as pessoas estão olhando para você dizendo, ele está mesmo perdendo uma mão. Tem coisas que ele poderia alcançar, mas ele não quer, porque ele não quer perder o direito de entrar nos céus. Mesmo que mutilado, sem um pé, sem um olho, sem uma mão, mas ele quer entrar completamente livre da sua consciência nos céus. Discípulo é isto. Terceiro lugar, para ser discípulo de Jesus, precisa andar após Jesus, acompanhar Jesus. No versículo que nós lemos inicialmente diz, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Tem que aceitar a disciplina de Jesus. Essa disciplina de Jesus é muito séria. Tem que seguir os métodos que Jesus deixou. Não existe uma nova metodologia para seguir Jesus. O que podemos fazer é contextualizar e usar a criatividade, mas nunca mudamos o método que Jesus nos deixou. Esses métodos são super importantes, os métodos que Jesus deixou para ser discípulo dele, e parece um pouco absurdo quando olhamos aqui, principalmente nesse texto da Bíblia Sagrada que nós extraímos aqui, que é o capítulo 10, e o versículo 8 de Mateus, capítulo 10, versículo 8 de Mateus. E só um versículo, a leitura é extensa, são 42 versos aí, mas Jesus falando para os seus discípulos, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. É uma ordem de Jesus. Tem que seguir esses métodos de Jesus, que são métodos que muitas vezes a pessoa hoje muda até o jeito de trabalhar. Curai os enfermos, cura os enfermos,
o que nós fazemos? Nós oramos para a cura de enfermidades, nós cremos nisso, porque Jesus falou para nós curarmos os enfermos. Aí a pessoa, muitas vezes, ele anda fazendo mirabolantes coisas por aí, e dizendo que ele está curando. Não, nós curamos, nós oramos, e as pessoas são curadas através dos ensinamentos de Jesus. E eu ouvi o testemunho, foi ontem, eu passei numa casa para fazer uma visita, e me contaram que um garotinho, ele tem uma idade mais ou menos 8 a 10 anos, e ele nasceu, tinha um problema ocular bastante sério, e usava óculos, os óculos dele eram bem grossos, garotinho lindo, bonito. Ele ia para a escola e ficava totalmente envergonhado, porque estava usando os óculos, e ele ouvia falar na igreja que é para curar os enfermos, e a oração nos dá esse potencial de orarmos e os enfermos serem curados. Oração, 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 e ali está dizendo enfaticamente: orem e curem os enfermos. Aí ele falou: sabe de uma coisa, eu não quero mais usar os óculos, eu não quero mais ser estrábico, eu quero ser curado, mas eu não vou pedir lá na igreja para ninguém orar por mim, para minha mãe orar por mim, para meu pai orar por mim, eu mesmo vou orar, porque a Bíblia está dizendo: curem os enfermos, e eu vou orar. Ele falou: Jesus, o pedido que eu faço, e a oração que eu faço é esta: eu quero ficar curado, eu não quero usar mais meus óculos, eu não quero usar mais os óculos grossos desse que eu estou usando, que os olhos tortos, para que as pessoas lá na escola fiquem olhando para mim, assim meio de lado, eu fico meio escanteado na escola. Senhor, eu quero perder essa possibilidade de usar os óculos, eu quero ser curado, me cura, me cura, me cura. Ele orava de manhã, orava meio-dia, orava à noite, orava de manhã, meio-dia, à noite. A mãe e o pai não sabiam desta oração. Ele foi orando, sabe quantos meses ele orou? 6 meses orando, 6 meses orando. Aí chegou a época dele fazer o exame, com o oftalmologista. A mãe levou, a graduação foi pela metade, caiu para a metade. Aí a mãe ficou satisfeita, puxa vida, e o médico ficou também alegre. A gente fica alegre quando um paciente fica bem, está curado. Olha, está pela metade, se for desse jeito, daqui a pouco ele não tem mais nada. Orou mais um pouco, mais uns 3 meses, aí ele falou para a mãe: faça um teste comigo, e a mãe colocou ali algumas letras para ele ler, e foi vendo que ele estava lendo letras quase que microscópicas, e ela começou a chorar, falou: o que aconteceu com você? Ele falou: mãe, Jesus me curou, mas você não pediu oração para ninguém, nem para mim, nem para seu pai. Falou: eu orei e fui curado. Jesus ainda é o mesmo, e para ser discípulo de Jesus, nós temos que seguir os métodos dele. Ele falou: Jesus me curou. E tem uma irmãzinha dele, que tem o olhinho meio estrábico, falou: então ora para mim. Falou: não, você que tem que orar, se vira, ora, porque eu fui curado, porque eu orei. Então, que são coisas fantásticas, extraordinárias, que parece para nós que é impossível, mas a missão do discípulo é orar para curar as enfermidades. Cura os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Então precisa tomar algumas decisões, precisa negar a si mesmo. Para nós estarmos concluindo praticamente esses pensamentos, as atitudes para ser um discípulo de Jesus, esse parece que é um dos mais difíceis quando se olha. Precisa negar-se a si mesmo. O que é
negar a si mesmo, uma autonegação, é entregar os seus direitos a Deus e ao próximo. Negar-se a si mesmo não é aniquilamento da vontade, negar-se a si mesmo não é uma alienação intelectual, social, não. Tem pessoas que pensam que negar-se a si mesmo é ser alienado, ficar trancado numa bolha. Então, nós já falamos aqui, nós não podemos ser uma igreja alienada, que fica fora do mundo, não tem contato com o mundo, não é isso que quer dizer autonegação. Uma igreja que é secularizada, ela se mistura com o mundo, e ninguém sabe se é mundo ou se é igreja, mas a verdadeira igreja que tem discípulos que aprendem com Jesus, uma igreja contextualizada, essa igreja que está no mundo e faz diferença no mundo. Hoje a presença da igreja, a tua presença, a minha presença, onde quer que eu esteja, ela está fazendo diferença. Onde eu estou, a igreja está presente, na escola, na faculdade, no trabalho, nós somos a diferença, porque eu neguei a mim mesmo. Eu falei para Jesus: ó Jesus, eu não quero mais ser como eu quero ser, no meu eu interior, mas eu quero ser como tu queres, Senhor. Faça a tua vontade, eu quero ser semelhante a ti. Então ser discípulo é ser igual a Jesus. Parece discípulo, não é difícil não. Você pode e deve ser igual a Jesus, semelhante a Cristo. Onde você for, então as pessoas vão te seguir, porque livremente eles vão escolher seguir a Jesus, e seguir a você é seguir a Jesus. Agora, nós olhando para essa negação aqui, essa autonegação, a igreja contextualizada, que nós somos uma igreja contextualizada, o mundo hoje sente a nossa presença, mas tem um dia que eles sentirão a nossa ausência. Vocês sabem quando? Na volta de Jesus. Quando você estiver, quem sabe, viu, Vini, esse coleguinha seu lá que falou que quer ser igual a você, quer seguir os seus caminhos, que são os caminhos de Jesus, aí, se ele estiver firme, ele vai com você também, mas senão os outros estarão olhando e sentirão a tua falta, porque você é igreja onde você estiver. Então você se autonegou hoje para que Jesus aparecesse, e quando Jesus aparece, as coisas são diferentes. Isso é discipulado, isso é ser discípulo e discipular as pessoas. Então, a igreja contextualizada, o mundo vê, sente a nossa presença hoje, mas sentirá a nossa ausência. Muitos estarão procurando: onde estava fulano, Beltrano, estava aqui perto de mim, estava aqui perto da carteira, aqui perto de mim, estava aqui na escrivaninha do lado. Para onde foi? Para onde foi? Para onde foi? Eu estarei com Jesus, você estará com Jesus, a vida eterna com Jesus, ainda que mutilado, mas estaremos com Jesus. Nós, seguindo aqui um pouquinho, antes fazemos uma oração. Para ser um discípulo de Jesus, precisa tomar diariamente a sua cruz, cada dia tomar a sua cruz. Não é o que diz lá? Projeto novamente Lucas 9, 23, o que é seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus, eu já falei que é escolher livremente, é decidir seguir a Jesus, é querer seguir a Jesus, é andar após Jesus, é negar-se a si mesmo, a autonegação. Precisa tomar cada dia a sua cruz, e tomar cada dia a sua cruz é morrer cada dia para viver eternamente. Cada dia quer dizer caminhar pela via dolorosa, 24 horas por dia, todos os dias. Cada dia, não é somente na igreja, mas no mundo em que vivemos. A cada dia,
haverá pancadas, sangue, suor e desprezo, porém culminará com a garantia da vida eterna. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, dá para nós uma firmeza muito grande. Apocalipse 2 e 10, olha o que diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Isso aí, a profecia do Apocalipse. Mas vem aí uma frase importante. Essa frase eu levo no meu coração, você precisa levar no seu coração: ser fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Se nós formos fiéis até a morte, nós teremos a recompensa, a coroa da vida. Essa cruz individual é a cruz que nós levamos. Cada um de nós temos uma cruz. Cristão sem a cruz não é cristão, isso é verdade. Um Mahatma Gandhi, né? Cara, fantástico, né? Mas não levou a cruz como Jesus estava mandando. Humanista, bondoso, menos seguidor de Jesus. É bom olharmos para isso. Essa cruz não é um sofrimento físico, não é um sofrimento familiar. Tem pessoa que fala: puxa vida, essa úlcera é a minha cruz. Não é. Essa cruz não é essa doencinha que você tem, ou que eu tenho. Não é um sofrimento familiar, não é um sofrimento emocional. É permanecer na graça salvadora de Jesus Cristo, em santificação diária e progressiva. A cada dia eu vou ficando mais santo, me santificando a cada dia mais, porque Jesus, Ele mora dentro do meu coração. É viver crucificado com Cristo pela fé. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É usar de solidariedade com os outros. E além disso, vamos ficar em pé para nós citarmos aqui a última atitude que devemos tomar para sermos discípulos de Jesus. Nós precisamos entender a dinâmica da vida de Jesus. Seguir a Jesus, acompanhar a Jesus, eu tenho que seguir a dinâmica dele. A dinâmica dele é muito importante. Seguir a Jesus nos dias do seu ministério terreno era um convívio físico diário. Os discípulos seguiam diariamente. Está passando já série, filmes, né? Do The Chosen. Os discípulos seguindo, eles iam para tudo quanto é lugar com Jesus. O que significa isso? Isso significa realmente seguir a Jesus em todos os momentos da sua vida, andando com Jesus, comendo a mesma comida que Jesus, bebendo a mesma bebida, dormindo nos mesmos lugares, vendo e vivendo as mesmas maravilhas, mantendo contato com uma pessoa real, como disse em 1 João 1, de 1 a 3, seguir a Jesus hoje, aqui, no momento que estamos falando, seguir a Jesus hoje, é muito bom frisarmos isso, é seguir o Espírito Santo que habita em nós, é assumir um estilo de vida dinâmico, imprevisível e perigoso também, porque Jesus falou: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus se humanizou, e a dinâmica de Jesus nos ensina outra coisa. Tem pessoa que pensa: eu não quero assustar ninguém aqui com tudo que eu falei. Eu falei pelo menos 6 características de atitudes para sermos discípulos de Jesus. Mas tem crente que pensa diferente. Não, para eu ser discípulo de Jesus,
eu tenho que viver uma vida bastante alienada de tudo. Não, a dinâmica da vida de Jesus nos ensina a sermos práticos e objetivos. Marcos 4:38, vamos ler mais umas 2 ou 3 citações para encerrarmos. Jesus estava na popa fazendo o quê? Na popa do barco? Estava o quê? Dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas se morrermos? Então a dinâmica de Jesus nos ensina a ser práticos. Dormia entre um e outro trabalho. Tem pessoa que pensa que vai ficar acordada a vida toda, de vigília e jejum eterno, a vida toda. Não, Jesus não chama para que você sacrifique dessa forma, não. Isso aí não é aquilo que Jesus quer para os seus discípulos. Nós temos que dormir no intervalo entre um trabalho e outro. Esse dormir significa descansar. Jesus estava descansado, como Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele dormia na popa do barco, mas ele continuava sendo Deus, porque quando ele acordou, ele repreendeu a tempestade e houve bonança, e todos ficaram abençoados. Então não pense que você precisa fazer muito sacrifício, não. Você continua sendo discípulo de Jesus e fazendo as coisas triviais do dia a dia. Você precisa descansar também. Você precisa orar, que Jesus orava. Nos ensina a sermos diretos. Jesus sempre falava direto. Jesus falou: reconcilia-te com o teu irmão. Em Mateus capítulo 5, versículo 24, ele não pedia igual nós talvez faríamos hoje, eu mesmo como pastor, ou algum obreiro, algum irmão, alguma irmã. A pessoa está brigando com a outra, lá está o Luquinha brigando lá com o outro menino, estão lá, ele precisa se reconciliar. Talvez nós seríamos assim, a nossa fala. Seria muito interessante você tentar fazer as pazes com teu irmão. Pois nós faríamos assim, mas Jesus não. Ele foi direto: reconcilia-te com teu irmão. Não jures de maneira alguma. Amai os vossos inimigos. Ninguém pode servir a 2 senhores. Talvez nós hoje estamos vivendo isso. Pessoas vivendo a 2 senhores, 2 autoridades espirituais. Isso não pode acontecer. Jesus foi incisivo com isso. E muitas vezes hoje as igrejas, os líderes espirituais estão dizendo: olha, é mesmo improvável que você consiga servir a 2 senhores. Todavia, só você pode avaliar isso. Cada caso é um caso. Aí nós maquiamos um pouco a fala de Jesus, mas não, a fala de Jesus é incisiva, nos ensina a sermos pessoas de oração. Essa oração de Jesus foi tão forte, que quando ele estava lá no Getsemane em oração, o seu suor se transformou em gotas de sangue, porque a dor moral, emocional, a dor física de Jesus foi muito forte, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E isso tem uma explicação muito grande na ciência também. Eu há poucos dias fiquei sabendo que já existem casos no Brasil não, no mundo, não no Brasil. No Brasil ainda não foi detectado, de pessoas que suaram sangue com muita emoção, forte emoção, os seus capilares se romperam. É só quando a pessoa está sofrendo bastante, como Jesus sofreu ali no Getsemane. Ele fez tudo isso para que nós hoje aprendêssemos: se for preciso suar gotas de sangue, eu vou submeter-me a isso, porque eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero seguir a Jesus. Então seguir a Jesus não é só 1000 maravilhas,
Mas tem uma coisa maravilhosa, que eu teria a recompensa, como eu já li aqui, ainda que você entre no céu com uma perna só, com uma mão só, com um olho só, ou você está no céu. Se você estiver no inferno, com os 2 olhos, as 2 mãos e as 2 pernas, nada adiantará. Isso aí, na autonegação, indica para nós: eu sofro o que for preciso para seguir a Jesus.